Você ouve Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo, Rádio Bandeirantes, São Paulo, do Brasil. O governo publicou uma medida provisória e também um decreto, ambos tratando da regulamentação do programa de pleno pagamento de dívidas dos estados. É o PROPAG, né? Que foi instituído no início do ano por uma lei complementar e agora saiu a medida provisória e também um decreto para a regulamentação. Os termos de funcionamento e operação foram detalhados pelo Rogério Seron, que é uma espécie de número 2 lá no Ministério da Fazenda. Ele ocupa o cargo de secretário do Tesouro Nacional. E essa medida provisória, ela dispõe sobre a transferência e a cessão de ativos dos estados à União. O Fundo de Equalização Federativa e o Fundo Garantidor Federativo. Também a aplicação dos recursos decorrentes da adesão dos estados ao PROPAG. Ou seja, tem de gastar mais com educação, tem de gastar mais com segurança pública. E esses mecanismos previstos, por sua vez, na Lei da Renegociação entre Estados e União. E aí, o decreto diz que os estados têm até 31 de dezembro deste ano para adesão ao PROPAG. Esse é o prazo. 31 de dezembro é o prazo para que os estados decidam o que farão da vida, se vão aderir ou não vão aderir ao PROPAG. Vale notar aqui, quando a gente fala dessas exigências, que a aplicação dos recursos decorrentes da adesão, e é um aspecto positivo, né? Porque dá uma direção para o dinheiro que será economizado. E a educação é uma das metas dessa decisão, desse mecanismo que está no decreto. Mais recursos para a educação. O Eduardo Leite, por exemplo, do Rio Grande do Sul, ele não gostou muito dos termos referentes a essa exigência. Então ele quer negociar isso para decidir ao fim se adere ou se não adere. O fato é que 3 estados com economia razoavelmente desenvolvida, são estados importantes no PIB nacional, na geração de riquezas, na geração de empregos, tamanho da população, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E o caso de São Paulo é interessante que muitas vezes é adotada uma medida que aponta para uma dívida muito alta, a maior delas. Que a dívida de São Paulo, de acordo com essa medida, é a maior de todos os estados. Por outro lado, há outros mecanismos de medição que apontam que não. Porque, considerando o crédito de São Paulo, aquilo que São Paulo tem direito a receber, a dívida é menor. Proporcionalmente, ela chega a ser grave até para os estados que, em números absolutos, devem pouco, quando é comparada com a de Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, tem estado que deve 15 milhões, 10 milhões. 3. Porém, quando se considera
a receita desses estados é uma dívida considerável. O estado de Minas Gerais, tudo indica, chegará ao final deste ano com a dívida na casa dos 180 bilhões de reais. Quando o Zema assumiu, a dívida era de 100 bilhões. Então, a conta é muito fácil, 80% de aumento na dívida. É preciso levar em conta que parte desse crescimento se deve a parcelas não pagas, né, por Minas Gerais. O Rio de Janeiro, maior produtor de petróleo do país, endividado, financeiramente numa situação caótica, apesar da receita elevada que tem, e é um estado que tem indústria, e portanto tem um nível de arrecadação mais alto, assim como Minas Gerais tem um nível de arrecadação alto, por causa inclusive das mineradoras, mas também da indústria. E são os estados com a situação mais difícil. O caso de Minas chama a atenção porque uma das alternativas é que ativos do estado sejam utilizados para a redução da dívida. E no caso de Minas Gerais, o governo do Zema saiu procurando tudo que tiver na frente para poder vender. E ele interveio na discussão na Assembleia Legislativa, porque qual era a discussão? Pode privatizar a CEMIG? É aceitável? Pode privatizar a Copasa? A valiosa Codemig, que é a mais valiosa dessas companhias, entre 32 e 33 bilhões de reais o valor da Codemig. A CEMIG tem um cálculo, porque o governo tem um percentual da CEMIG. E tem as ações que lhe dão direito de decisão, direito de voto, mais de 50%. Mas o percentual de propriedade de ações é bem menor. Então, essa parte do governo valeria 7 bilhões e 500 milhões de reais, que é discutível, né? É bem discutível. Muitas vezes é preciso ficar atento às subavaliações. E a Copasa, 4 bilhões de reais. Aí, o governo de Minas resolveu colocar prédios que, tudo indica, não interessam muito à União. E até a Universidade de Minas Gerais, a Universidade Estadual de Minas Gerais. Até ela foi colocada num suposto valor de 500 milhões de reais. E a Comprev, 1 bilhão de reais. Quando você junta tudo isso, você chega a aproximadamente 45 bilhões de reais. Mas a dívida já se aproxima de 170 e provavelmente chegará ao fim do ano em 180 bilhões de reais. Porém, o Zema aproveita essa negociação para tentar privatizar essas empresas. E virou uma obsessão. E fica claro que essa possibilidade de transferência de bens do Estado, inclusive empresas, para a União, isso abre brechas. Nesses mecanismos existem brechas para privatizações. E no caso do Zema, ele tenta driblar um impedimento constitucional da Constituição Mineira, que é a exigência corretamente, adequadamente, colocada na Constituição de Minas Gerais pelo Itamar Franco,
dizendo, para privatizar o que é não do governo, não do governador, mas do Estado e, portanto, do povo mineiro, é preciso perguntar para o povo mineiro se ele quer vender. Ele é o proprietário. Um princípio elementar. E, portanto, fica estabelecida a exigência de um referendo para que o povo se manifeste. O Zema, tendo quase certeza de que um referendo assim teria como voto majoritário o não venceria, a maioria dos votos seria no não, nada de privatizar, ele tenta driblar essa exigência. Já tentou de diversas maneiras. E agora ele busca uma espécie de carta branca da Assembleia Legislativa para fazer a privatização. Recentemente, ele mandou à Assembleia Legislativa um pacote de adesão a esse programa, o Propag. Esse que teve agora, ontem, né, essa regulamentação publicada no Diário Oficial, com uma medida provisória e um decreto. Mas o Zema, antes disso, já havia enviado à Assembleia Legislativa um pacote de adesão. E entre as proposições constam 12 projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição. É mais um capítulo da história da dívida do Estado com a União. Hoje, a dívida de Minas Gerais está em 165 bilhões. Do jeito que ela marcha, ela chegará no final do ano. Olha só o crescimento, hein? Ela pode crescer 15 bilhões daqui até o final do ano. Porém, o pacote do governo do Estado levou muita gente, inclusive parlamentares, mas muita gente passou a recear que esse pacote abriria brechas no processo de adesão ao Propag que permitiriam a venda de empresas públicas que são de interesse de toda a população. E nada de referendo. É uma tentativa de driblar a Constituição do Estado. E é o caso de empresas como a CEMIG, como a Copasa e como a valiosa Codemig. Basicamente, é um cheque em branco que ele quer da Assembleia Legislativa para privatizar. E não é assim, olha, chegamos à conclusão, não. Desde o início, é uma busca febril por privatizações. E governador não é um monarca absolutista. Ele está sujeito, como todo cidadão, à Constituição. Então a Constituição diz, não pode. Tem de perguntar para o dono, que é o povo. E em vez de dizer, tá bom, vamos perguntar. E aí o povo decide, será uma decisão soberana do dono dessas empresas, que é o povo. E o Zema, como cidadão, vai lá na urna votar. Mas não como governador para impor uma privatização que só pode ser feita, ser precedida de autorização em referendo. Ele quer dar um drible nisso. E é interessante, por quê? Por que a obsessão? Ele pode dizer, olha, eu sou a favor, mas a Constituição diz que o povo que deve dizer, então vamos todos às urnas. E aí, se venceu ou não, venceu, tá tudo em casa. Se venceu sim, venceu. Não, parece algo que tem de ser feito a qualquer custo, contra qualquer impedimento, inclusive constitucional. E alguns especialistas em direito tributário, auditoria fiscal, eles mostram
que a origem da dívida de Minas e as possíveis soluções apresentadas até aqui devem ser discutidas, porque aí há um outro ponto. Sabe o que os credores fazem com a União? Gato e sapato. Impõem indexações, drenam as riquezas nacionais, utilizando a dívida pública, transferem riqueza do público para o privado, do povo para os cofres de pouquíssimos, por intermédio da dívida. E uma dívida que tem de ser auditada, porque a sua evolução é discutível, a sua origem é discutível, ou parte da sua origem, porque ela tem diversas, mas algumas são discutíveis, até porque há sinais e evidências de corrupção embrionária na formação da dívida. E, claro, as indexações, os mecanismos de indexação. A socialização de dívidas privadas. Sim, dívidas de particulares que se tornaram dívidas públicas. A dívida da União precisa passar por uma auditoria. Ou então, o país continuará fazendo de conta. Tá certo? Vai fazer de conta. Aí fica discutindo o IOF, fica discutindo a questão... Esse é o Sim, esporte nacional. é o esporte nacional, faz de conta. Fica discutindo a questão dos contingenciamentos de bloqueios, o déficit primário, que é uma marca de fantasia, o que interessa é o nominal. E a origem de tudo isso é a dívida pública. Ela tem de passar por uma auditoria pública. Porém, a União reproduz esse tipo de relação com os estados. Minas Gerais, há anos, lida com essa dívida. E vale ressaltar, como disse uma especialista, a Eulária Alvarenga, que aparentemente os governos foram pegando dinheiro, formando uma dívida, e agora a dívida chega a 165 bilhões. Não é assim. Em muitos aspectos, Minas foi forçada a fazer essa dívida. Isso vale para Rio Grande do Sul, para Rio de Janeiro. No caso de Minas, no governo Fernando Henrique. Cardoso. E essa dívida veio originalmente das cartas de intenção do Fundo Monetário Internacional. Rapaz, o Itamar Franco chegou a mandar a Polícia Militar para Furnas para impedir que o governo federal tomasse posse de Furnas. E ele disse que resistiria à bala a tentativas de privatização. O Fernando Henrique, ele que foi colocado como ministro da Economia, da Fazenda, para depois virar candidato à presidência e ganhar a eleição como sendo a personificação do Plano Real, foi colocado nessa situação confortável para ser eleito, e foi eleito pelo Itamar Franco. Ele não foi o autor do plano, mas ele passou a personificar o plano por uma ação política do Itamar Franco. Depois eles romperam. O Itamar tinha isso. Ele rapidamente virava oposição. Rapidamente. Ele tinha tendência a opor-se aos governos de plantão. E ele rompeu com o Fernando Henrique, virou crítico do Fernando Henrique, foi eleito governador e passou a sofrer represálias. E dizíamos, aqui na Bandeirantes, na década de 90, o Fernando Henrique está prejudicando o povo mineiro, achando que com isso atinge o Itamar Franco. E o próprio Itamar disse isso. Falou, meu chapa, não sou eu quem precisa de hospital público, de escola pública.
de programa assistencial. Você está punindo o povo mineiro. E é verdade. Em 97, a lei, fácil de guardar o número, 9496 de 97. A União assume a dívida de 26 estados e 380 municípios brasileiros. E é uma dívida inflacionária de títulos do Tesouro do Estado. Naquele momento, década de 90, os estados vendiam títulos do Tesouro. Hoje não podem fazer isso. Hoje, só a União. Mas eles vendiam. E esses títulos não estavam valendo coisa alguma. Se o valor de face, por exemplo, era R$100, você ia encontrar comprador a R$30. Veio a União, comprou pelo valor de face e os estados passaram a condição de devedores da União. E essa dívida já foi paga, mas ela é paga, mas não para de crescer. Ela não para de crescer. Ela já foi paga. Mas com os juros é a mesmíssima coisa da União. É uma dívida que já foi paga várias vezes e que só cresce. E os juros crescem. Bom, o Brasil vai pagar R$1 trilhão só de juros este ano. Então, esse mecanismo perverso, ele é reproduzido na relação da União com os estados. Outro dia, a deputada Fernanda Melchiona demonstrava isso. Quantas vezes o Rio Grande do Sul, que é o estado dela, já pagou a dívida e a dívida só cresce. Esses são os mecanismos perversos, que, aliás, os cidadãos brasileiros conhecem bem nas suas relações com os bancos. Você paga a dívida, paga a dívida, paga a dívida e ela cresce, e ela cresce. E no caso dos estados, é óbvio, na medida em que os adiamentos vão se tornando improváveis, porque a União já diz, não, chegamos no limite, vocês têm que pagar alguma coisa, aí começa a faltar combustível para a viatura da polícia, para a viatura do Corpo de Bombeiros, para a ambulância. Começa a faltar recurso para a segurança pública, para as escolas estaduais. E os estados têm uma responsabilidade constitucional muito maior do que a União em relação ao ensino básico, estados e municípios. E nessas dívidas, o Estado passa a pagar juros de 7,5% ao ano pelos títulos e 6% do Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na atividade bancária. Mas olhem o nome, Incentivo de Redução do Setor Público Estadual na atividade bancária. E quando o Itamar assumiu o governo, ele pediu um tempo para analisar. Não deram um tempo. Então veio a moratória, veio o calote. E aí ele coloca na Constituição Mineira: ninguém vai tomar as empresas do povo mineiro por causa dessa dívida. Só o povo pode dizer sim. Rio de Janeiro, você tem esquisitices na formação dessa dívida? E quantas vezes essa dívida foi paga pelo Rio de Janeiro? E ela não para de crescer. Então, é um buraco muito fundo, onde estão os estados, mas onde também está a União. Isso representa o quê? Onde estão os brasileiros. Porque isso vai afetar o serviço público. Aquilo que o cidadão deve receber pelo imposto que pagou.
Então começa um mecanismo de socorro. A União vai socorrendo, mas ela própria precisando de socorro, então a capacidade de socorrer dela é cada vez menor. E aí veio esse programa de renegociação, abrindo a possibilidade de que ativos dos estados sejam entregues à União. Mas pera lá, o que ela fará com esses ativos? Se a Codemig ou a Semig, para voltar ao exemplo mineiro, e eu volto ao exemplo mineiro, por causa dessa exigência que está na Constituição, exigência corretamente colocada pelo Itamar Franco, obviamente por intermédio da Assembleia Legislativa, mas ele foi o idealizador dessa exigência. Sábio naquele momento. Porque ele intuiu. Cadê aquela empresa que estava aqui? A União interveio e levou. Então ele colocou lá, só pode ser alienada se o povo concordar. E o que a União vai fazer com essas empresas? Vai privatizá-las? Como já fez com várias? Como fez com a Eletrobras? E só não fizeram ainda com a Petrobras, pelo desgaste político, pela simbologia, pelo que representa no imaginário nacional a Petrobras. Mas ela foi privatizada em partes, né? Desde 97. Eles foram dividindo a Petrobras em segmentos e privatizando os segmentos, não a empresa em si. O que a União vai fazer? Vai privatizar? Vai privatizar sem autorização do povo mineiro? Está imaginando? E detalhe, se for privatizar, quem vai comprar? Quem já está lá. Ou uma nova grande corporação, que vai se unir aos que lá estão. Mas é uma obsessão, uma pressa, uma urgência. Se fosse apenas modo de pensar, não, eu acho que deve privatizar. O que diz a Constituição? Tem de perguntar para o povo. Tá bom, o povo vai responder se pode ou se não pode. Ele é o dono. Não. Há uma urgência, um querer atropelar tudo o que impede a privatização. Uma obsessão. E aí, o Propag pode se tornar o instrumento para esse drible definitivo. Porque ele sabe o que a União vai administrar isso aqui, provavelmente vai vender. Agora, os estados devem exigir auditoria. Assim como a União tem o dever de exigir auditoria da sua dívida. A dívida pública do Brasil tem de ser auditada, tem de ser fiscalizada, tem de ser compreendida por quem paga a conta, que é o povo. Como ela se formou. Veja o caso dos estados. Um truque. Uma exigência do FMI que lá na frente foi produzir dívidas dos estados. E uma dívida que não para de crescer. E o Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique realizou isso. Então é preciso compreender a origem, o desenvolvimento e a indexação. E mudar com a certeza moral de estar fazendo certo tudo aquilo que não for explicado ou tudo aquilo que claramente foi fruto de corrupção ou até de socialização de dívidas privadas, meu caro Ronald.